Outro tópico importante para que a gente possa trabalhar a cinética das reações é entender os mecanismos de uma reação. Pela teoria das colisões, para que uma reação aconteça, as partículas precisam colidir e essa colisão vai gerar um rearranjo dos átomos com o rompimento de algumas ligações e a formação de outras ligações químicas. E assim sendo, as reações químicas não devem acontecer em uma única etapa, porque isso seria um processo muito complexo. Para a gente entender, vamos dar uma olhada nessa reação. Se a gente tem 2 mols de octano reagindo com 25 mols de oxigênio, formando 16 mols de dióxido de carbono e 18 mols de água. Se essa reação ocorresse numa única etapa, seria necessário que as 2 moléculas de octano colidissem com as 25 moléculas de oxigênio simultaneamente. Ou seja, a gente precisaria de 27 moléculas colidindo ao mesmo tempo. E isso é muito pouco provável de acontecer. É difícil de ter essa orientação. E ainda assim, se isso acontecesse, isso seria um processo muito lento e ele não poderia ser utilizado para geração de energia para um automóvel, por exemplo, que é o que a gente usa o octano. Então, é muito pouco provável que a gente tenha uma reação como essa e muitas outras em uma única etapa. Então, as reações químicas elas devem acontecer numa série de etapas que é chamada de mecanismo de reação. Para entender um pouco mais sobre isso, a gente vai trabalhar com uma reação um pouco mais simples, para poder facilitar esse entendimento. Então, a gente vai trabalhar com essa reação, a reação de decomposição do monóxido de nitrogênio, formando os gases oxigênio e nitrogênio. Essa reação ela não acontece numa única etapa, porque a gente tem a formação de uma espécie intermediária. Dessa forma, então, seria mais preciso se a gente escrevesse a reação desta forma. A gente teria a formação a reação entre as 2 moléculas de monóxido de nitrogênio levaria à formação de um complexo ativado, uma molécula intermediária, que, por sua vez, formaria os produtos, os gases nitrogênio e oxigênio. Uma outra forma de escrever essa reação pode ser escrevê-la em etapas. Então, a gente teria, numa primeira etapa, as 2 moléculas de monóxido de nitrogênio formando o N2O2, que, por sua vez, em uma segunda etapa, levaria à formação do gás nitrogênio e do gás oxigênio. E aí, então, essas reações podem ser somadas para que a gente tenha a formação da reação global, que é a formação que nos interessa. A espécie intermediária, que é o complexo ativado, ela é muito instável. E isso faz com que essa decomposição da segunda etapa seja bem rápida. No entanto, a formação desse produto intermediário, essa espécie intermediária, ela é energeticamente desfavorável, porque é preciso haver um ganho de energia para formar esse complexo ativado. E isso faz com que, então, essa etapa seja mais lenta em relação à segunda etapa. E a taxa de desenvolvimento da reação vai ser baseada tanto na primeira quanto na segunda etapa para esse caso. Então, quando a gente tem um mecanismo de reação acontecendo, a etapa mais lenta vai ser a etapa determinante da taxa de desenvolvimento da reação. Então, é ela que vai determinar qual é a taxa de desenvolvimento do processo como um todo, porque ela vai agir como limitante no processo.
e, mais do que isso, como etapa determinante da taxa de desenvolvimento da reação, certo? No próximo vídeo, que a gente vai encerrar o assunto sobre cinética química, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses processos também e da importância de entender a etapa lenta do processo. A gente fica por aqui e até a próxima!